Fala, torcedor celeste. E o Cruzeiro, hein? Fazer o início dessa análise, né, aqui no Mineirão, porque foi um jogo que a gente tem que separar, como eu falo. Existe análise global, existe análise da temporada, existe análise do trabalho e também existe o recorte do jogo, o recorte do dia. E definitivamente o torcedor aqui do Mineirão sai decepcionado. Não há como a gente olhar para um resultado em 1-1 contra a equipe do Sport e achar que é um resultado normal, que a gente tem que normalizar um resultado desse. O Cruzeiro, ele apresentou, né, algumas características no primeiro tempo em que o torcedor gostou de ver, né? Mas aquela velha situação que a gente sempre traz aqui. O épico jogo de ação online War Thunder permite mergulhar em batalhas colossais e testemunhar todo o poder de veículos militares. Ela voltou a aparecer e hoje ela gritou de uma maneira muito mais forte, que é a questão do elenco do Cruzeiro, que é um elenco raso. É um elenco que você conta com poucos jogadores que vêm do banco e mantém o nível da equipe. Hoje o Cruzeiro ele começou a partida sem 5 titulares. Daqueles jogadores de 1 a 11 que a gente está acostumado a falar, hoje o Cruzeiro jogou sem 5 deles. E 5 jogadores que são importantes. A gente está falando aqui do Fabrício Bruno, que é o pilar defensivo dessa equipe. A gente falou também do William, apesar do Cauã não ter comprometido. Aliás, eu acho que até ele elevou o nível da equipe ofensivamente hoje. A gente viu o Cruzeiro sem o Lucas Romero, e esse sim faz muita falta. Sem o Caio Jorge também, que sim faz muita falta. Então é um time que ainda precisou mexer na equipe, quando o Matheus Henrique, logo ali no minuto 16, teve que ser substituído e entrou o Christian. O Christian que é titular, mas claramente ele não foi titular porque ele ainda está se moldando fisicamente para voltar com força. É importante a gente ressaltar que no segundo tempo, depois do Cruzeiro, né, ter tomado um gol no primeiro ali, no minuto 40 com o Derek, a verdade é que o professor Leonardo Jardim quis montar ali uma linha com 5 atacantes, né, com uma linha bem forte para atacar ali o lado do campo, né, para atacar o lado da equipe do Sport Recife, mas a verdade é que foi ineficiente, né? O Cruzeiro, ele conduz o gol, né, o gol do Gabriel Barbosa, porque o Matheus Pereira, ele é um cracaço de bola. O Matheus Pereira, ele carrega essa bola do meio campo e tenta, né, fazer a jogada para acionar o Gabriel Barbosa, que finaliza muito bem e faz o gol, mas a jogada foi basicamente uma jogada individual do Matheus Pereira, que acionou o Gabriel Barbosa, que no mano ele conseguiu fazer o gol. O Cruzeiro teve poucas oportunidades, de fato, de uma construção mais inteligente no segundo tempo. Foi um time que, no fim, é óbvio, bate o desespero, bate aquilo que o professor Fernando Seabra chama de emergência ofensiva, empilha atacantes e tenta a sorte, né? E isso hoje ficou muito claro, principalmente porque a gente viu que alguns camaradas têm dificuldade, né? O Marquinhos, gente, tem dificuldade. Tudo é possível na Monday. Ela é uma ferramenta flexível e modular. Após usar a Monday.com, hoje eu consigo dar... O Sinisterra, tá muito claro que ele não tá pronto. Tá muito claro que o Sinisterra ainda vai ali ter que cumprir um protocolo físico de altíssimo rendimento se ele quiser brigar por qualquer coisa nessa equipe do Cruzeiro. O Arroio sim fez uma boa partida, o Gabriel Barbosa também fez uma boa partida. Mas eu particularmente esperava mais de uma equipe que a torcida, né, o lado mais otimista da torcida vai falar assim, mas o Cruzeiro, ele amassou o Sport. Gente, na frase tem o Sport. O Sport não perde há muito tempo? Tá, mas é o Sport. Hoje, o jogo, tecnicamente falando, é o que o Cruzeiro vai encontrar a maior disparidade no campeonato. É enfrentar o pior time da competição em casa, com seus 51 mil torcedores lotando as dependências do estádio. Então, é bom que se diga que o Cruzeiro hoje teve uma atuação em que ele poderia ter saído vencedor da partida, sim, certamente. Mas eu tenho que alertar o torcedor que também poderia ter saído com uma derrota. Cássio foi muito bem. O Jonathan Jesus teve que bloquear pelo menos 2 bolas que seriam gol. O Vidalba também teve que fazer, em vários momentos, recuperações em que, contra o Sport, isso não deveria acontecer. E isso, para mim, cai em cima do elenco do Cruzeiro. O elenco do Cruzeiro é um elenco que tem ainda as suas deficiências. É um time que ainda precisa, e aí já pensando para a próxima temporada, de soluções mais importantes dentro de um jogo como o de hoje. Hoje era jogo para se repetir o que aconteceu em Salvador, quando o Cruzeiro conseguiu uma virada heróica, uma virada
importante usando o seu banco de reserva. Se a gente falasse no começo do ano que a gente faria 4 pontos contra o Flamengo, vocês também não iriam acreditar. A gente teve percalços contra o Santos, contra o Sport, mas futebol é assim. Agora a gente tem os mesmos 3 pontos para conquistar na próxima rodada e seguir trabalhando bastante. A gente, óbvio que a gente queria ter tido a vitória, mas no final 1 ponto, quem sabe lá na frente também vai ajudar. Ô Gabigol, o que faltou de primordial ali para sair com a vitória? Talvez se saísse na frente ali com aquele monte de chance, né? Começou a ficar um jogo estranho, depois o goleiro pegar a bola na trave e uma pressão muito grande, quando não sai, talvez ali faltou só isso para buscar o triunfo hoje aqui. É difícil a gente falar sobre um jogo que a gente foi melhor, que a gente teve as melhores chances. É claro que a gente acabou errando no gol deles, mas isso acontece, se ninguém erra também, ninguém faz gol. Fomos muito bem, eu acho que tivemos as melhores chances, tivemos volume de jogo, tivemos algumas felicidades, né? Jogadores que entraram acabaram machucando, a gente tinha muitos jogadores suspensos, mas creio eu que no final acho que a gente foi bem. É difícil falar sobre um jogo que a gente teve praticamente 5, 6 chances para fazer o gol e não fez. É frustrante, mas como eu falei, lá na frente talvez esse 1 ponto vai fazer diferença. Teve algum contato com os jogadores que saíram ali com problema, o Sinisterra, o Mateuzinho, o Christian? A gente falou pouco, né? Eu acho que tá todo mundo bastante cansado, bastante triste pelo empate. Eu acho que o Mateuzinho foi pro hospital, o Sinisterra eu acho que até que tá bem. Mas agora a gente tem bastante tempo, isso também é bom, a gente vem de um jogo atrás do outro. Querendo ou não, as viagens também atrapalham um pouco. Então agora é descansar bastante, precisamos desse tempo. Tem jogadores também suspensos que vão voltar. Então, creio eu que pro próximo jogo a gente vai estar fisicamente, tecnicamente melhor. Realmente o Cruzeiro, né, deixou a desejar, né, nessa partida, e naquele quadro, né, que marcam as possibilidades de vitórias contra alguns times, empates e derrotas, nesse jogo específico, o Cruzeiro com certeza colocava essa situação como uma vitória, tá? Eu não tenho dúvidas que o Cruzeiro, no planejamento, já colocava esse jogo com 3 pontos. E o frustrante é isso. O frustrante para o torcedor do Cabuloso hoje é saber que, no momento que mais precisa, na hora da decisão, né, no jogo contra o Ceará em casa, no jogo contra o Santos em casa, e agora no jogo contra o Sport, o Cruzeiro deixa derrapar essa vitória, né, esses 3 pontos. Mas claro, né, é tentar entender, é juntar os cacos e buscar se reconectar novamente aí no campeonato. Acredito que, como o próprio Leonardo Jardim falou, a disputa do Cruzeiro nesse momento é outra, né? E tá claro que o Cruzeiro, ele tá buscando a vaga direta na fase de grupos da Libertadores. Porque se você for olhar, né, os times acima, o Flamengo perdeu, mas o Palmeiras ganhou. E aí o Palmeiras ganhou e esticou um pouco mais essa corda de distância para o Cruzeiro. E sem contar que o Palmeiras ainda tem 2 jogos a mais para fazer depois do que o Cruzeiro, né? Então, assim, tem 2 jogos a menos, mas vai ficar, né, ainda faltando 2 jogos. Nesse momento faltam 2 jogos, né? E essa corda pode esticar ainda mais. Mas me diz aí, torcedor do Cabuloso, o que é que tu achou dessa situação? O que é que tu achou desse jogo? Foi um jogo estranho, né? O torcedor do Cabuloso esperava realmente mais. Muitos, como o comentarista da Rádio 98 falou, muitos falam a respeito dessa questão do elenco, que ainda não está pronto. Mas queria muito saber a tua opinião. Se inscreve aqui no canal, ativa as notificações. Tamo junto. Grande abraço, torcedor. Valeu.